Vou começar com algo simples, algo tão banal que provavelmente nunca parou para questionar. Você tem uma certidão de nascimento. Os seus pais também têm. Os seus avós, muito provavelmente. E para a maioria de nós, esse documento parece tão natural quanto respirar. Prova de que existimos, prova de que importamos, prova de que o mundo reconhece a nossa chegada. Levamo-lo ao cartório, ao consulado, à previdência social. Tratamo-lo como se fosse um direito adquirido desde o berço. Mas eis a questão. Durante a esmagadora maioria da história humana, milénios de civilização, impérios, conquistas, comércio e governação, ninguém precisava de tal coisa, nem uma única alma. E então, num espaço de aproximadamente 2 décadas na virada do século XX, quase todas as nações industrializadas do planeta decidiram que precisavam. Todas elas. Ao mesmo tempo, como se estivessem a seguir instruções que não compreendiam completamente. Foi aí que comecei a fazer perguntas. Recuemos no tempo. Não a um mundo primitivo e caótico, mas a um mundo que funcionava de forma surpreendentemente eficaz, em muitos aspectos, sem documentos de identidade emitidos pelo Estado para cada cidadão. A Roma Antiga catalogava os seus cidadãos, mas isso era informação censitária. Dados sobre domicílios, propriedades, o agregado familiar importava. A unidade familiar importava, não o corpo individual, não o sopro individual, não o momento específico da chegada ao mundo como um evento carimbado e numerado. A Europa medieval apoiava-se nos registros paroquiais, registros eclesiásticos, guardados pelo clero que acompanhavam batismos, casamentos e óbitos. Mas esses não eram instrumentos governamentais, eram instrumentos da Igreja. A Igreja sabia que você existia. O Estado confiava em larga medida na contabilidade da Igreja, e de forma igualmente importante você não os carregava consigo. Não era obrigado a apresentá-los para funcionar na sociedade. Isto levanta uma pergunta simples, mas fundamental. Se civilizações de dimensão colossal, o Império Romano, o Império Bizantino, o Império Britânico no seu apogeu, conseguiam gerir milhões de pessoas sem emitir a cada uma delas um documento de identidade numerado à nascença, o que mudou? O que é que o Estado de repente precisava de saber que antes não precisava? Quanto mais fundo eu ia nessa questão, mais as respostas habituais começavam a parecer insuficientes. Dizem-nos que foi por razões de saúde pública, para acompanhar a mortalidade infantil, para compreender padrões de doenças, para melhorar os cuidados maternos. E sim, essas coisas aconteceram. São reais. Mas não explicam a dimensão do que foi construído. Não explicam a infraestrutura que se seguiu. Não explicam por que razão um documento criado ostensivamente para fins estatísticos de saúde se tornou a credencial fundamental da personalidade jurídica no mundo moderno. É aí que a explicação oficial começa a ruir. Nos Estados Unidos, a pressão federal por um registro de nascimentos padronizado começou a ganhar força por volta de 1902, quando o Gabinete do Censo criou uma área de registro de nascimentos, um sistema voluntário, onde os estados que conseguissem demonstrar uma taxa de registro de 90% seriam reconhecidos como conformes. Em 1915, 10 estados e o Distrito de Colômbia faziam parte da área. Em 1933, apenas 31 anos depois, todos os estados da União tinham aderido. 31 anos. Para que todo um país reestruturasse a forma como contabilizava cada ser humano nascido dentro das suas fronteiras, agora. Considere o que mais estava a acontecer nesses 31 anos. A Reserva Federal foi criada em 1913. O Imposto Federal sobre o Rendimento, através da 16ª Emenda, também em 1913. A Segurança Social chegaria em 1935, exigindo, claro, um registro verificável de nascimento. O recrutamento militar da Primeira Guerra Mundial, em 1917, requeria documentação de idade e cidadania. E algures no meio de tudo isto, a certidão de nascimento tornou-se silenciosamente a chave mestra. O documento raiz, aquele do qual toda a identidade jurídica passaria a brotar, não foi coincidência, não foi acidente.
Não foi a evolução natural de uma sociedade que se preocupa com o bem-estar dos seus cidadãos. O padrão repete-se com uma precisão desconcertante. E aqui está a parte mais estranha. Não foi só a América. O Registro Geral Civil Britânico, estabelecido em 1837, iniciou o registro civil obrigatório de nascimentos, mas foi necessário esperar pelo início do século XX para que os mecanismos de execução dessem a esses registros verdadeiro peso jurídico. França, Alemanha, Austrália, Canadá, todos eles a avançar, dentro da mesma janela histórica comprimida, em direção ao mesmo sistema. Nações diferentes, governos diferentes, línguas diferentes, mas a mesma arquitetura, como se estivessem todos a ler o mesmo projeto. É aqui que preciso de introduzir um conceito que a maioria das pessoas acha ou fascinante, ou profundamente perturbador, consoante a sua disposição. Na teoria jurídica existe uma distinção crítica, fundacional, entre uma pessoa e um ser humano. Agora, essas palavras soam a sinônimos. Na linguagem corrente, são, mas na arquitetura do direito, não são a mesma coisa. Um ser humano é um facto biológico. Você nasce, respira, existe. Isso não é uma determinação jurídica. É simplesmente o que acontece. Uma pessoa, no sentido jurídico, é uma entidade reconhecida pelo Estado como tendo direitos, responsabilidades e, crucialmente, obrigações. As sociedades anônimas são pessoas jurídicas. Os municípios são pessoas jurídicas. A palavra vem do latim persona, a máscara usada pelos atores no teatro romano. O rosto apresentado ao público. O papel desempenhado dentro do sistema. E o que a certidão de nascimento parece fazer, o que, quanto mais fundo eu fui, mais me pareceu que foi concebida para fazer, é criar essa pessoa jurídica. No momento do registro, é gerado um documento, uma entrada num livro-razão, um documento numerado. E esse documento não se limita a descrever-nos. Aos olhos do Estado, pode, em algum sentido funcional, constituir-nos pelo menos a versão de nós com a qual o governo está autorizado a interagir. Isso levanta uma pergunta simples, mas crítica. Antes de 1902, antes dos sistemas de registro, antes das certidões numeradas, qual era a relação entre o indivíduo e o Estado? E era diferente de forma significativa? Deixem-me explicar o que uma certidão de nascimento torna realmente possível. Não o que nos dizem que torna possível, um sentido de identidade, uma ligação à herança, um registro das nossas origens. Não. O que ela estruturalmente permite. Permite a tributação. Não apenas no sentido grosseiro de o governo sabe que você existe, mas no sentido preciso e administrado de lhe atribuir uma identificação fiscal. Nos Estados Unidos, o número de segurança social emitido à nascença, agora praticamente desde o hospital, deriva diretamente do registro de nascimento. Esse número é a forma como a autoridade tributária sabe que deve ir à sua procura. Não à procura do agregado familiar do seu pai, não da propriedade da sua família, de você. A unidade individual permite o recrutamento militar. Quando o governo americano precisou de recrutar milhões de homens para a Primeira Guerra Mundial e depois para a Segunda, precisou de registros verificáveis de idades. As certidões de nascimento tornaram isso possível à escala necessária. Anteriormente, não se poderia ter gerido esse tipo de mobilização em massa com registros paroquiais dispersos por arquivos eclesiásticos privados, em dezenas de línguas. Permite a administração de benefícios, segurança social, sistemas de saúde públicos, assistência social, inscrição na educação pública. Todos estes sistemas assentam na certidão de nascimento como documento iniciador. Antes de poder receber qualquer coisa do Estado, é preciso ser primeiro legível para o Estado, e a legibilidade começa no registro de nascimento. Permite o rastreamento. Não necessariamente no sentido sórdido de um estado de vigilância, embora essa questão mereça reflexão, mas no sentido administrativo simples. Onde está, quem é, que nome carrega, que estatuto detém. Os registros de casamento ligam-se aos registros de nascimento.
Os registros de óbito fecham o ciclo. Os registros de propriedade, em muitas jurisdições, remetem para documentos de identidade que têm a sua raiz no registro de nascimento. E é aqui que se torna impossível ignorar. A certidão de nascimento não é um registro de uma vida. Parece ser a entrada inicial num livro-razão que acompanhará essa vida, desde o primeiro sopro até ao último. Uma vez que se vê isto, não há como desver. Há mais um fio que não posso deixar solto, porque quando se percebe que a certidão de nascimento cria uma entidade jurídica, uma persona, uma máscara com a qual o Estado interage, uma questão mais sombria emerge à superfície. Uma questão que investigadores jurídicos têm debatido em revistas acadêmicas obscuras durante décadas, maioritariamente ignorada, ocasionalmente ridicularizada. E se o documento não se limitar a representá-lo perante o Estado? E se o securitizar? Eis o que quero dizer. Quando os governos emitem obrigações, quando pedem emprestado contra a produtividade futura, as receitas fiscais futuras, o produto econômico futuro, precisam de garantias. Algo real, algo que, com razoável certeza, gerará valor ao longo do tempo. E no início do século XX, precisamente quando os sistemas de registro de nascimento estavam a ser universalizados, os governos estavam também a expandir a sua capacidade de endividamento, de forma massiva, apoiada na produtividade econômica projetada das suas populações. Quanto mais fundo eu fui nisto, mais uma questão continuava a emergir. Será que o cidadão registrado, a pessoa jurídica, a entidade numerada, está a funcionar, em algum sentido estrutural, como essa garantia? Não o ser humano, não a pessoa viva e que respira, mas a ficção jurídica a ela associada à nascença? Não consigo provar isso. Quero deixar isso claro. A evidência sugere que a questão vale a pena ser feita, não que a resposta esteja estabelecida, mas considere o padrão: registro, numeração, vinculação, tributação, dívida. Tudo isto a construir-se, década após década, num sistema interligado onde a arquitetura financeira do Estado e a sua arquitetura de registro de cidadãos evoluíram em paralelo quase perfeito. Não separadamente, não de forma independente, em conjunto. E eis a parte mais estranha. Quando se tenta encontrar onde esse paralelismo é formalmente reconhecido, em documentos de política, em registros legislativos, no discurso público da época, o silêncio era ensurdecedor. Eis o que mais me inquieta. E peço-lhe que deixe esta ideia assentar, porque é subtil. Quando sistemas desta envergadura são construídos, há normalmente um período de transição visível. Um momento em que o velho modo e o novo modo coexistem, em que as pessoas debatem os méritos, em que os jornais publicam editoriais, em que filósofos e juristas e cidadãos discutem o que significa registrar a vida de uma criança junto do governo, como se fosse uma escritura de propriedade ou uma constituição de empresa. Fui à procura desse debate. Fui à procura do confronto filosófico, a conversa pública sobre o que significava entregar ao Estado a autoridade para registrar a existência do seu filho, como uma entrada numerada num livro-razão governamental. O silêncio era ensurdecedor, não no sentido de que ninguém escreveu sobre o registro de nascimentos. Havia defensores da saúde pública e estatísticos e funcionários do censo que escreveram extensivamente sobre os benefícios práticos. Mas a questão filosófica mais profunda, aquela sobre o que significa converter um ser humano vivo numa entidade jurídica reconhecida pelo Estado, essa questão parece, em larga medida, nunca ter sido colocada no discurso público da época. Por quê? Não porque foi ignorada pelo público, necessariamente, mas porque é que os arquitetos destes sistemas não sentiram necessidade de justificar este aspecto do que estavam a construir? Por que é que o enquadramento se manteve implacavelmente prático? Mortalidade infantil, rastreamento de doenças, dados demográficos, quando a infraestrutura que estava a ser construída era muito maior do que qualquer uma dessas justificações exigia. A evidência sugere que algo muito maior estava a ser montado.
algo para o qual o fundamento de saúde pública era, no mínimo, apenas uma explicação parcial. Continuo a regressar ao problema da coordenação, porque este é, na minha opinião, o aspecto intelectualmente mais difícil do que estamos a analisar. Não a existência das certidões de nascimento, não a teoria jurídica da personalidade, não sequer a expansão do alcance administrativo do Estado às vidas individuais. Todas essas coisas têm explicações parciais. Todas essas coisas podem ser atribuídas com algum esforço ao desenvolvimento natural da sociedade industrial e da governação moderna. Mas a simultaneidade é isso, nação após nação. Histórias diferentes, tradições jurídicas diferentes, línguas diferentes, governos diferentes, alguns monarquias, alguns repúblicas, alguns no meio de convulsões revolucionárias, todos a chegar à essencialmente mesma arquitetura administrativa dentro da mesma janela histórica comprimida. O padrão repete-se com uma precisão desconcertante. E a arquitetura não é apenas semelhante em traços gerais, a lógica é idêntica. O indivíduo como unidade de administração, o nascimento como momento iniciador, o documento como âncora jurídica da identidade, o número como handle administrativo. Estas não são ideias que diferentes sociedades inventariam naturalmente de forma independente e a que chegariam em simultâneo. São ideias que se propagam, que foram partilhadas. Por que canais? Sob a orientação de quem? Impulsionadas pela visão de quem sobre como uma sociedade moderna deveria contabilizar os seus seres humanos? Essas perguntas não têm resposta simples. E não vou fingir que têm. Mas digo-lhe o que a explicação oficial não contempla. A explicação oficial, saúde pública, mortalidade infantil, a fé da era progressista nos dados e na ciência, não explica por que razão a mesma solução apareceu em todo o lado ao mesmo tempo. Não explica a velocidade. Não explica a expansão subsequente do sistema, muito além de qualquer justificação de saúde pública. E não explica a ausência de qualquer resistência séria e sustentada ao que foi, em retrospectiva, uma reestruturação profunda da relação entre o indivíduo e o Estado. Antes de terminar, quero colocar um tipo diferente de questão. Não sobre o que foi construído, mas sobre o que foi substituído. No mundo anterior ao registro, antes do documento numerado, antes da pessoa jurídica, antes do livro-razão administrativo, como é que as pessoas entendiam a sua relação com a comunidade, com a terra, com o tecido social mais amplo, os registros paroquiais, os censos domiciliários, as estruturas clânicas, as formas comunitárias de reconhecimento e responsabilização? Essas não eram perfeitas. Eram frequentemente exclusivistas, frequentemente injustas, frequentemente manipuladas pelos poderes locais. Não estou a romantizá-las, mas funcionavam segundo um princípio diferente. Eram, na sua essência, instrumentos comunitários. A comunidade sabia que você existia, a comunidade da igreja, a comunidade da aldeia, a família alargada. A sua presença no mundo era reconhecida através da relação, através do pertencer, não através do registro. O que a certidão de nascimento substituiu, ou pelo menos reestruturou profundamente, foi essa forma relacional de reconhecimento. Substituiu uma relação comunitária por uma relação estatal. Você é real, agora, não porque a sua comunidade o conhece, mas porque o governo o registrou. Esta é uma mudança profunda. E aconteceu tão depressa, tão suavemente, que a maioria das pessoas vivas hoje não tem memória de qualquer outra forma de ser reconhecida. É isso uma perda? É progresso? É ambos? Não sei. E penso que essa incerteza é importante. É aqui que tenho de deixar-nos. Não porque a história acabe aqui. Não acaba. Estende-se para a frente, para os números de segurança social emitidos à nascença, para os sistemas de identidade digital que estão neste momento a ser montados, para a questão do que significa quando o documento fundacional da sua existência jurídica é detido, em última instância, não por si, mas pelo Estado que o emitiu. Mas deixo-nos aqui, porque as questões mais importantes são as que permanecem em aberto. Por que razão? No espaço de 30 anos, todas as nações industrializadas construíram o mesmo sistema.
Quem decidiu que o ser humano individual, não o agregado familiar, não a comunidade, não a família, deveria ser a unidade fundamental da administração estatal? Como era o mundo, como era a experiência do eu, antes de a sua existência ser uma entrada numerada num arquivo governamental? E o que significa? O que significa realmente que nenhum de nós foi consultado sobre se queria ser registrado? Foi inscrito neste sistema antes de poder falar, antes de poder pensar, antes de poder consentir, objetar ou sequer compreender a questão. E o documento que prova a sua existência jurídica, aquele de que precisa para obter uma carta de condução, um passaporte, um cartão de segurança social, uma conta bancária, um emprego, uma hipoteca, uma vida tal como o Estado a reconhece, esse documento não foi criado para si, foi criado sobre si. Há uma diferença, e quanto mais fundo eu fui, mais me convenci de que essa diferença importa, de que sempre importou, que alguém, algures, percebeu exatamente o que estava a construir e que o resto de nós nunca deveria ter dado por isso.